Irmãos, nós estamos em exposição do Evangelho de Marcos. Então eu convido a igreja, aos amigos presentes, a acompanharem, abrindo as suas Bíblias ou acompanharem na projeção o texto dessa noite, que é o capítulo 14. Marcos, capítulo 14, e estaremos expondo dos versículos 32 ao 42. Marcos, capítulo 14, versículos de 32 ao 42. Antes de iniciarmos propriamente a leitura, e nós vamos fazendo essa leitura de forma pausada, conforme a mensagem for se desenrolando, vamos nos situar no espaço-tempo, né? O pastor pela manhã encerrou a sua mensagem, aonde Jesus prediz a negação de Pedro. Então nós estamos imediatamente nas horas seguintes a isso. O momento onde se passa esse texto é um texto conhecido como Jesus no Getsemane, é um texto muito conhecido das Escrituras. Jesus no Getsemane são as horas que antecederam a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus, né? Então, essas são as horas finais de Jesus antes de ser preso. Esse é o contexto. Jesus havia estado o dia inteiro com os discípulos, eles haviam preparado a ceia, havia acontecido a ceia. Durante o episódio da ceia, várias coisas aconteceram. Uma delas foi que Jesus revela que seria traído e que o traidor era um dos 12, né? E após a ceia, o texto vai dizer que Jesus então vai ao Monte das Oliveiras mais uma vez. E aí nós chegamos no nosso texto. Vamos ler versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está sofrendo profundamente. Aliás, vou repetir. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Vamos dar uma pausa aqui na leitura do texto. Meus irmãos, é quase impossível ler esse texto e não recordar a profecia de Isaías. Profeta Isaías é um profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo, 7 séculos antes de Cristo, Isaías traz de Deus a mensagem de que haveria o Messias. Nós cristãos identificamos esse Messias em Jesus de Nazaré, por conta de como os fatos transcorreram. E é muito interessante que Jesus estava num local chamado Getsemane. E a palavra mesmo, Getsemane, significa local de prensa. Sabe? O Getsemane ficava aos pés do Monte das Oliveiras. Você já deve ter ouvido esse termo em alguma mensagem por aí, lendo a Bíblia. O pessoal do 60 mais vai identificar bem onde é o Monte das Oliveiras, porque nós estivemos visitando lá o Centro Cultural Nova Jerusalém, vimos uma maquete enorme de Jerusalém, e a gente viu onde fica o Monte das Oliveiras, que do Monte das Oliveiras dava para ver uma visão panorâmica do templo, do Monte do Templo. Por isso Jesus, a gente acredita, ia muito ao Monte das Oliveiras para poder orar por Jerusalém, tinha uma visão panorâmica de Jerusalém. Monte das Oliveiras é por quê, irmãos? O que tinha lá? Oliveiras. Oliveiras é o quê? É a planta que dá o quê? Azeitona, né? A azeitona nos fornece o quê? Azeite,
né? Então o Getsêmani era o local onde as azeitonas eram prensadas para fazer o azeite. E sabe, irmãos, é quase impossível não lembrar de Isaías 53:10, aonde diz que agradou a Deus moê-lo. É uma informação interessante para nos trazer o contexto do que estava acontecendo aqui, do que aconteceria e por que Jesus estava com esse sofrimento tão forte. Jesus sabia que para o cumprimento das profecias, era plano de Deus que o Messias fosse moído, em função daquilo que ele precisava passar para que houvesse então remissão dos nossos pecados. E o texto mostra que Jesus sofre. Jesus sofre de tal forma que o evangelista ele começa a procurar adjetivos para conseguir transcrever para nós aquilo que ele viu como aquilo que as testemunhas oculares que ali estavam vendo de sofrimento em Jesus. Marcos vai dizer que ele começou a sentir grande pavor e angústia. E para mim, nenhum evangelista consegue traduzir melhor o sofrimento de Jesus do que Lucas. Lucas vai dizer que Jesus suava gotas como que de sangue. Narrando o mesmo episódio, Lucas vai dizer que Jesus suava gotas como que de sangue. Isso de fato é um fenômeno físico. Eu fui pesquisar e o manual científico diz que existe um fenômeno chamado hematidrose. A hematidrose é quando a pessoa está submetida a um processo emocional tão forte, a uma angústia tão poderosa, a um estresse tão extremo, que os seus vasos sanguíneos, aqueles vasos capilares próximos às glândulas de suor, se rompem. E o sangue se mistura ao suor, e literalmente o sangue sai pelo suor. Existem fatos na ciência narrados desse fenômeno. E Jesus, em função do fenômeno, nós conseguimos mensurar o tamanho da aflição que ele estava sentindo naquele momento. Percebe, irmãos? Jesus havia avisado aos discípulos que ele seria traído e que o traidor seria um dos 12. Jesus havia avisado aos discípulos que todos eles iam abandoná-lo. Se você voltar no versículo 27 desse mesmo capítulo, você vai ver isso escrito. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão. Tudo isso, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus amava os seus discípulos e os amou até o fim, amando aqueles que os abandonariam. O sofrimento de Jesus era enorme. E nós podemos ainda identificar na Escritura que esse sofrimento era tão grande a ponto de causar esse fenômeno no nosso Senhor, principalmente porque competia a ele carregar os pecados do mundo. Carregar os pecados do mundo trouxe sobre Jesus, desse momento, Jesus homem, grande sofrimento e aflição. Jesus o Pai precisou se ausentar do Filho, para que o Filho então passasse por esse processo. O processo de se esvaziar da presença do Pai, causa em Jesus extremo sofrimento. Isso a gente pode comprovar já na cruz, antes do seu último suspiro. Quais foram as palavras de Jesus? Pai, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? A gente consegue chegar à conclusão de que Jesus suava gotas de sangue, que Jesus sentia grande pavor e angústia, a ponto dele mesmo dizer: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, porque ele sentiu a fraqueza humana quando nós estamos vazios da presença do Pai. A presença do Pai era aquilo que fortalecia Jesus durante o seu ministério. Afinal de contas, ele realizou milagres em nome do Pai.
Ele se identificou como sendo o próprio Pai. Eu e o Pai somos um. E é nesse instante onde Jesus se esvazia da presença do Pai e, totalmente homem, precisou carregar os pecados de todo mundo para que houvesse apaziguação da ira de Deus por causa da nossa corrupção. Isso se tornou extremamente doloroso para Jesus. E a gente se pergunta o quanto nós estamos caminhando, quanto igreja, vazios do Pai. Sabe, eu fico me perguntando quantas das nossas dores, quantos dos nossos sofrimentos, quantas das nossas angústias são causadas porque nós vivemos dia após dia esvaziados da presença do Pai. A presença do Pai nos sustenta. Estarmos cheios do Espírito nos sustenta. E a pergunta que eu fico me fazendo é: será que você carrega dores? Você está sentado aqui nesse momento, carregando dores profundas no seu coração, cicatrizes profundas na sua alma, não cicatrizes, feridas abertas na sua alma, coisas que você já tentou curar, já procurou tratamento, já procurou terapia, já procurou aquilo que a ciência conhece como remédio e não surtiu efeito. Você continua melancólico, você continua triste, você continua sem esperança, você continua insatisfeito com a vida, você continua cansado da vida, você continua sem vontade de continuar com a sua vida. Eu quero que você se pergunte: será que isso não é total esvaziamento do Pai na sua vida? O quanto você está afastado do Pai, a ponto de estar sofrendo todos esses males. E veja bem, irmãos e amigos, males como esse somatizam em coisas físicas mesmo. Somatizam, e a ciência sabe disso e fala isso. A ciência só não reconhece a figura do Pai, mas ela diz que as feridas da alma somatizam no corpo. E a pergunta que eu quero que você continue se fazendo é se você não acha que precisa se encher do Pai para conseguir cura para os males que estão na sua alma. Sabe, gente, quantos pecados não confessados nós carregamos, trazendo peso, amargura, dor e sofrimento. Qual foi a última vez que você se colocou diante do Pai e confessou os seus pecados ao Pai, para que houvesse limpeza do coração, esvaziamento desse peso, para que o Pai pudesse te encher? Porque onde há o pecado, não há presença do Pai. Aonde as trevas estão, a luz não entra. A luz entra a partir do momento que você permite ela entrar, para que expulse as trevas. E eu convido você, meu amigo, a entender que nós curamos essas doenças, nós curamos esses males, quando nós dobramos os nossos joelhos diante do Pai, como fez Jesus aqui. Nós só vencemos os males da alma de joelhos dobrados e de cabeça no chão, se prostrando diante do Pai, clamando em nome do Pai. Veja que contraste, né? Já foi exposto aqui também no Evangelho de Marcos a crítica aos religiosos quando eles oravam. Vocês se lembram como que os religiosos oravam? De pé nas praças. Né? Não é isso? Jesus não os critica dessa forma. Os religiosos que se enchem de pompa, se colocam de pé nas praças e oram de voz alta para receberem os aplausos do povo. Veja bem, Jesus, o Filho de Deus, no momento de maior angústia do seu ministério, onde
a presença do Pai não estava com ele, ele está isolado, de joelhos e de cabeça no chão, clamando pelas misericórdias do Pai. Você tem isso como prática na sua vida? Ou você costuma sofrer dos males da alma, sem se preocupar em dobrar os seus joelhos diante do Pai? Não há vitórias quando os nossos joelhos não se dobram. A vitória só vem quando os joelhos se dobram e nós clamamos pela misericórdia do Pai. E confessamos os nossos pecados ao Pai. É possível que você caminhe próximo daqueles que estão cheios do Pai, mas você está completamente vazio do Pai, sofrendo, sem conseguir reagir, porque está procurando a solução nos lugares errados. Porém, Jesus entende que é necessário cumprir a vontade do Pai. E só cumprindo a vontade do Pai, meus amigos, nós conseguimos ter algo que a Bíblia chama de paz que excede todo o entendimento. Veja bem, Jesus estava sofrendo, e Jesus sofreu até o fim. Jesus estava sofrendo espiritualmente, e Jesus também sofreu fisicamente, cumprindo a vontade do Pai. Não sei quem foi que inventou a história de que quem está no centro da vontade do Pai não passa por problemas. Você vai viver problemas mesmo cumprindo a vontade do Pai. Você vai passar por situações que talvez não tenham solução, mesmo cumprindo a vontade do Pai. Isso talvez seja duro de ouvir, e isso vai em contraponto a muito que se prega por aí. Mas cumprir a vontade do Pai nos faz sentir paz, mesmo quando estamos em processo de sofrimento. Isso é esquisito mesmo, só entende quem é do Pai. Mas veja bem, se o seu sofrimento está tirando a tua paz, há algo aí que precisa ser prestado atenção. Porque aquele que está cumprindo a vontade do Pai pode passar por sofrimentos, mas sabe o que é descansar no Senhor. Aquele que está de joelhos e sabe que está cumprindo a vontade do Pai e percebe do Pai que está fazendo a vontade do Pai, ele descansa no Senhor mesmo em meio às tribulações. Sabe, gente, estudando algumas biografias, por exemplo, a história dos batistas no Brasil, aquelas famílias saíram do sul dos Estados Unidos, lá no século XIX, pegaram um navio a vapor para vir para um país tropical onde se morria de cólera, se morria de febre amarela. Malária e febre amarela é a mesma coisa? Não, né? Se morria de malária, cólera, coqueluche, difteria. Século XIX era disso que morria. A expectativa de vida no Brasil no século XIX não passava muito dos 40 anos, não. Certa vez nós encontramos uma reportagem, eu e meu irmão, a gente gosta muito de história, a gente vai trocando postzinho de história. Aí apareceu uma reportagem no jornal que era uma senhora, Vinícius? Uma senhorinha de 47 anos havia sido acometida de uma... Esse era o título da reportagem. Uma senhorinha de 47 anos, e a reportagem vinha dizendo que mesmo que ela ainda não fosse viver muito, a tragédia que caiu sobre ela foi uma coisa terrível. Olha só, a expectativa, essa era a realidade do Brasil. E olha só, gente, jovens de 22, 23 anos, crentes em Jesus, entravam num navio a vapor, com suas esposas de 18, 19 anos, que também amavam Jesus, indo para um local onde eles sabiam dessas doenças tropicais, às quais eles não tinham imunidade. Davam tchau para os seus parentes, e não era até logo não, irmãos, igual a gente faz hoje. Era 6 meses de viagem, 3 meses de viagem, não sabia que você ia voltar não. Era tchau a Deus mesmo, papai, a mãe, amigos. E essas pessoas se lançaram. E estamos aqui hoje,
Olha quantas igrejas batistas tem nesse país hoje, porque essas pessoas sofreram. Sabe quantos morreram por flechada de índio? Irmãos, um número razoavelmente grande de missionários batistas e presbiterianos morreram por flechada de índio nesse país. E mesmo assim eles continuaram vindo, sabendo que iam sofrer, mas sabiam que estavam dentro da vontade do Pai. Isso é ou não é descansar no Senhor? E a questão é, meus irmãos, se você não está conseguindo descansar no Senhor, eu rogo que você dobre os seus joelhos diante do Senhor, que você exponha ao Senhor todo o seu sofrimento e receba do Senhor a cura espiritual quando Ele começar a te encher da sua própria presença. Não passe por essa vida, não passe pelos seus dias um atrás do outro, negligenciando a presença do Senhor na sua vida. Encha-se da presença do Senhor. Versículo 37. Depois voltou aos discípulos. Está falando de Jesus, né? Depois Jesus voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Vamos parar aí. Os discípulos não aguentaram, gente. Jesus pediu para eles: sentem aqui e vigiem. E Jesus foi orar a poucos metros de distância deles. Os coitados dormiram. Você já dormiu do nada? Eu já. Minha esposa que eu digo. Eu já dormi do nada. Irmãos, eu já tirei dobra de plantão, voltando para casa, aquele engarrafamentos intermináveis na Avenida Brasil. Muito sono. De repente eu fui pego com buzinaço. As pessoas iradas, buzinaço, aí eu vi que eu dormi no engarrafamento. E o trânsito já estava a 1 quilômetro na frente. E as pessoas iradas atrás de mim, que o carro não andava. Eu dormi, devo ter dormido uns 2 minutos ali. Aí te apaga. Irmãos, a gente fala que lá no trabalho que o disjuntor desarma. Buf, simplesmente capota. Desarma. E eu não tenho dúvida que isso aconteceu com os discípulos não, gente. O dia deles não tinha sido um dia mole. Eu já falei aqui no começo. Eles tiveram um dia cheio de atividade. Eles prepararam a ceia. Lá naquela época não tinha iFood não, né? Você precisava correr atrás do preparo ali do mantimento, né? Comprar, preparar, né? Servir. Eles tiveram que procurar o local para preparar a ceia, para celebrarem a ceia, né? Depois disso, várias lições de Jesus, né? Várias lições com Jesus. Dia cheio. E quando eles acham que vão dormir, Jesus escolhe 3, vem comigo. Vamos, sobe um monte, né? Vai subir o monte comigo, das oliveiras. Vai ficar cansativo, gente. E aí, em vez de cantar um corinho animado, para passar o sono, né? Cantar um corinho, normalmente vigília é assim, né? Quando a pessoa começa a cair, vamos cantar um corinho animado. Aí canta um corinho animado e tal. Não, cara, Jesus fala para ele, vigia. Vigiar, irmão. Mas não sei se tem vigia aqui profissional, mas deve ser impossível não dar uma cochilada de vez em quando, vigiando alguma coisa. Sabe, irmãos, discípulos homens, humanos, entendo que era plenamente natural esse desarme de disjuntor deles, daquela apagada, sabe? O texto, inclusive, corrobora com isso. O texto vai dizer que eles não conseguiam manter os olhos abertos, eles não conseguiam nem falar. Sabe quando você fica assim?
É isso que está dizendo aqui. Eles não estavam conseguindo, eles estavam mortos de cansados, fisicamente esgotados, por conta de tudo o que estava acontecendo naquele dia. Só que a ordem do mestre foi clara: vigiem e orem. Vocês precisam vigiar e orar. E principalmente, não cedam à tentação. Irmãos, aqueles discípulos, talvez não, eles não tinham a dimensão do que estava acontecendo. Satanás estava agindo naquele momento. E isso não é algo que eu acho, é algo que o texto diz. O texto vai dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Podemos até ler, para ficar bem claro. Lucas 22, versículo 31, diz assim: Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Satanás pediu a cabeça dos discípulos. O mundo espiritual, meus amigos, estava em conflito. Irmãos, tem coisas, amigos, tem coisas que nós não conseguimos enxergar com aquilo que fisicamente nós somos capacitados. Tem coisas que são espirituais e que se manifestam no nosso mundo físico. Aliás, tem coisas não, as coisas são espirituais. Quando nós fisicamente passamos por situações de tentação e provações, tenha certeza que aquilo é a ponta de um iceberg, de algo que está em conflito no mundo que nós chamamos de mundo espiritual. Não sei se isso é um termo correto, me desculpem não poder trazer um termo mais adequado, mas eu acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer. Os principados e potestades agem para nos tentar a todo momento. Não cedam à tentação, foi o alerta que Jesus deu aos seus discípulos. Vigiai. E aí a gente vai no dicionário de grego e percebe que o termo traduzido como vigiai aqui, de fato, quer dizer conservar-se desperto. Quer dizer manter-se alerta, sensível aos acontecimentos ao redor. Alerta, igreja. Alerta, igreja. Aquilo que nós temos como fé não se resume a isso aqui que nós chamamos de celebração. Alerta, igreja. Satanás não está satisfeito que você está sentado aqui hoje. Alerta, igreja. Satanás não está satisfeito, talvez, com o alcance que esta palavra está alcançando no seu coração. Alerta, igreja. Satanás não está satisfeito se você resolver dobrar o seu joelho essa noite e clamar pelo nome de Jesus para que Ele cure as dores da sua alma. Provavelmente no momento onde a palavra do Senhor está penetrando no seu coração, vai chegar uma mensagem no seu telefone. O seu pensamento vai voar. Vigiai e orai, gente. O mundo espiritual está aí, pedindo pelas nossas cabeças, pedindo pela sua cabeça. Isso não é invenção, isso é revelação de Deus, a qual nós somos capacitados pelo Espírito Santo a conseguir interpretar. E aí nós buscamos viver as nossas vidas dependendo das nossas forças. Sabe? Eu busco com as minhas forças obter as minhas conquistas. Eu busco pelas minhas capacidades resolver os meus problemas. Não! Não! E eu falo isso de carteirinha porque eu sou assim. Tudo é espiritual. A escolha da sua profissão passa por uma batalha espiritual. É a esse nível. É a esse nível. Porque
Porque dependendo do profissional que você for, aonde você vai atuar, você vai ser luz do Senhor naquele local. Tudo é espiritual. E quando nós dependemos somente das nossas forças, das nossas próprias capacidades, do nosso próprio corpo, nós não vamos nos sustentar por muito tempo, nós não conseguimos nos sustentar por muito tempo. A gente apanha rápido, a gente apanha muito rápido, nossas forças não conseguem suportar os primeiros adversários espirituais, a gente sucumbe. Nós não precisamos de força, o que nós precisamos é de poder. Poder que vem dos céus. O que você precisa para acordar de manhã e encarar os seus desafios é do poder que vem do alto. Porque quando você encara o seu desafio, em nome de Jesus, você leva Jesus no peito. E quem leva Jesus no peito só consegue desenvolver isso com o poder que vem do alto. Senão você cochila, você dorme. E olha, igreja, eu não tenho dúvida que muitos de nós têm vivido a vida inteira cochilando, do lado de Jesus, mas cochilando, deixando de entender as batalhas espirituais que têm se manifestado, porque estamos cochilando, porque estamos exaustos dos afazeres do dia a dia. Você se sente exausto? Eu me sinto exausto. Várias vezes eu me sinto exausto. E não é exausto de coisas vãs, não, gente. É exausto de coisas que temos que fazer. Nós temos que cuidar da vida. Nós temos que ganhar o pão de cada dia. Nós temos que resolver os nossos problemas. Isso é bíblico. Mas eu tenho percebido que talvez haja uma estratégia de Satanás, de forma a nos deixar cada vez mais ocupados, cada vez mais sobrecarregados, para que nós ficamos para que a gente fique cada vez mais exaustos, cada vez mais sem forças. Tome cuidado para não cair nessa cilada, porque quanto mais você tem, mais você vai querer ter. Isso é um ciclo sem fim. Quanto mais problemas você resolver, mais problemas aparecerão. Isso é um ciclo sem fim e as suas forças vão acabar. Talvez já estejam acabando, talvez já estejam se esgotadas. E você não consegue abrir os olhos, você cochila enquanto deveria estar vigiando. Veja bem, você consegue nem pensar nas coisas espirituais, porque as coisas materiais estão te sucumbindo. E o apelo essa noite é que você abra os olhos, porque como diz o Senhor, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Irmão, não tenho dúvida aqui que os discípulos, principalmente você percebe que Jesus se dirige a Pedro. Os três dormem, mas Jesus só se dirige a Pedro, né? Por que será? Que Pedro tinha dado aquele testemunho, né, que não, eu não vou te negar não, todo mundo pode te negar, menos eu. Irmãos, será que Pedro mentiu quando ele falou isso? Que ele não negaria Jesus? Eu acredito que não. Acredito que ele realmente estaria disposto, que ele não negaria Jesus. Sabe, o espírito pronto. No espírito, ele estava pronto, mas estava fisicamente exausto, a ponto de que não vigiou e sucumbiu à tentação. Sabe, de repente você está buscando ao Senhor, você está se enchendo do Espírito, você se sente motivado, você tem um chamado do Senhor, você sente que precisa cumprir o seu chamado, você sente que está pronto para cumprir o seu chamado, mas você não consegue. As obrigações não deixam. A exaustão não permite. E aí, é hora de escolher entre abandonar algumas coisas, que são coisas temporais e momentâneas, para conseguir fisicamente ter condições de vigiar para executar coisas que são espirituais e eternas. E eu encerro essa mensagem com a palavra de Jesus: basta. Basta, igreja. Jesus diz basta, chegou a hora.
o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Meu amigo, basta. Jesus diz, basta. Basta das tentações do inimigo na sua vida. Basta das suas fraquezas e da sua negligência na vigilância e na oração. Basta. Encha-se do Espírito Santo do Senhor. Encha-se da presença de Deus na sua vida, para que essa dor que você carrega possa ser transformada em descanso no Senhor. Encha-se do Espírito do Senhor na sua vida, para que as feridas possam ser saradas. Encha-se da presença do Senhor na sua vida, para que você possa cumprir o ministério a qual o Senhor lhe designou. Encha-se da presença do Senhor, para que você possa vencer as tentações que Satanás certamente tem colocado na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nessa noite, que a Tua palavra tenha alcançado corações, Senhor, abertos e dispostos a abraçar esta mensagem. Ó Senhor, que haja mudança de vida nessa noite, que haja reconciliação contigo, ó Pai, que a Tua presença nas nossas vidas seja cada vez maior, para que possamos cumprir aquilo que nos está proposto. Pai, nessa noite, se algum dos meus irmãos aqui está passando por tentações, eu venho te rogar, Senhor, que eles sejam fortalecidos em nome de Jesus, a suportar essas tentações, Pai. Que eles possam entender que eles precisam dobrar os seus joelhos diante de Ti, confessar os seus pecados, Senhor. Precisam manter a vigilância constante, porque o mundo espiritual está nos assolando, pedindo as nossas cabeças. Mas, Senhor, ao sermos tentados, que os meus irmãos aqui que estão sendo tentados possam ter a certeza que por causa do sacrifício de Jesus, eles podem vencer essas tentações, se enchendo da presença de Deus nas suas vidas, ó Pai. E se há irmãos nessa noite sofrendo, sem ter mais aonde recorrer para apaziguar esse sofrimento, que eles encontrem descanso no Senhor, descanso esse que vem por meio da oração e de encontro contigo, Pai. Que nas nossas lutas e que nos nossos sofrimentos nós possamos buscar a Tua presença para recebermos a cura através do poder que vem do alto, ó Pai. É isso que eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém.